Existem pessoas que ganham muito, mas muito dinheiro mesmo, e continuam absolutamente pobres emocionalmente. Essa é uma verdade desconfortável, daquelas que a gente prefere não encarar de frente. Mas preste bem atenção, ao longo desta análise, nós vamos desvendar um padrão oculto, um ciclo silencioso que destrói vidas financeiras inteiras, independentemente do tamanho do salário ou do patrimônio acumulado. A realidade nua e crua é que a ruína quase nunca é uma falha na matemática. O grande ponto aqui é que o problema real nunca está na quantidade de dinheiro que entra na conta no fim do mês. Sinceramente, essa é só uma ilusão confortável que as pessoas contam a si mesmas para se sentirem melhor. O buraco é muito mais embaixo. O verdadeiro problema é um princípio invisível, uma força oculta que simplesmente toma as rédeas de cada decisão de consumo antes mesmo que a razão consiga piscar. É uma programação mental que transforma qualquer aumento ou bônus em angústia e novas dívidas. E isso nos leva à primeira grande revelação desta nossa jornada. Olha só, grande parte das pessoas usam o dinheiro com dois propósitos bem destrutivos: comprar validação social e fugir da frustração do dia a dia. Vamos ser francos, é muito raro que o consumo impulsivo venha de uma necessidade física real. O fato é que algumas pessoas simplesmente não compram porque precisam daquele objeto. Elas compram porque estão emocionalmente exaustas, cansadas e buscam um alívio imediato ali no cartão de crédito. Como essa citação do analista Morgan Housel pontua cirurgicamente, o ego tem um papel silencioso e fatal nessa história toda. Sabe aquela famosa terapia das compras, onde o gasto acontece só para gerar um prazer momentâneo? Pois é, isso é apenas o ego tentando projetar ao mundo um status fabricado. É a mente sobrecarregada tentando desesperadamente tapar uma ferida interna e silenciar o desconforto usando faturas caras. No fundo, bem lá no fundo de cada transação desnecessária, a necessidade constante de impressionar os outros ou de afirmar que pertence a um grupo social é uma armadilha psicológica violenta. Na verdade, isso é pura ansiedade disfarçada de consumo. E o mais perigoso é que essa armadilha suga a riqueza de um jeito tão contínuo e silencioso que quando o mês acaba só sobra aquele espanto vazio, a pessoa olha e pensa: por onde foi todo o meu esforço das últimas semanas? E aqui vai uma pergunta forte para a gente refletir. Você já percebeu que algumas compras aliviam a tensão e a dor por alguns curtos minutos e se transformam numa culpa esmagadora poucas horas depois? Isso não é acaso. É uma descarga de dopamina no cérebro que mascara o cansaço. Um padrão que os psicólogos observam no mundo inteiro. É um ciclo perfeito de autodestruição com a fantasia de uma recompensa merecida. Toda essa dinâmica nos leva de encontro à segunda revelação. Pense bem, o dinheiro em si é inerte. Ele não muda o comportamento interno de ninguém como num passe de mágica. O que ele faz é agir como um amplificador gigantesco. Isso significa, de forma muito crua, que se existe impulsividade e descontrole quando a grana está curta, haverá pura destruição em grande escala quando a abundância chegar. O volume de dinheiro só aumenta o tamanho do estrago. A verdade é que a riqueza só revela e acelera o que já está na mente. Se existe uma busca incessante por aparências e status quando a conta bancária está no vermelho, ganhar mais dinheiro só vai jogar gasolina nessa fogueira, provocando uma queda ainda mais dolorosa. Existe uma regra de ouro nas finanças comportamentais. Quem não governa as emoções de forma implacável no pouco, jamais vai conseguir controlar a riqueza quando o muito chegar. Essa sabedoria milenar bate exatamente nessa tecla. Preste atenção. Ter dinheiro não é o problema. Construir um patrimônio sólido é essencial. A ruína começa, sem aviso, no instante em que nasce uma escravidão emocional às posses. Quando o dinheiro deixa de ser uma ferramenta de liberdade e passa a ser o dono absoluto das emoções e decisões, aí a clareza vai embora. O raciocínio lógico é simplesmente desligado da tomada. O que nos traz a terceira revelação, a base de tudo, o princípio invisível da prosperidade. Existe uma lei comportamental inquebrável que a gente precisa aceitar. A riqueza sempre flui e sempre permanece naqueles lugares onde existe governo e disciplina emocional. Dinheiro sem governo evapora. Sem gestão mental firme, o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos e foge direto para as mãos de quem tem o controle da situação. Mas calma lá, governar não quer dizer viver em privação cega ou numa miséria autoimposta. Significa gestão inteligente. É a disciplina absoluta de saber para onde vai cada recurso, com a paciência de ferro e clareza de propósito a longo prazo. Porque sem esse governo interno blindado, até a maior promoção ou um prêmio lotérico inesperado desaparece rapidamente. É como tentar segurar fumaça com as próprias mãos.
Tem um conceito aqui que é vital. A batalha financeira não começa na planilha, ela começa dentro da mente. Desde a infância, nós construímos um modelo financeiro subconsciente. A mente associa o dinheiro a coisas muito intensas. Segurança, perigo, escassez, afeto. E a realidade brutal é que, quando a lógica matemática fria precisa subir no ringue com emoções que estão ali há décadas, as emoções quase sempre nocauteiam a lógica. Imagine agora um celeiro gigante, lindo, perfeito, mas com o piso estrutural cheio de rachaduras fundas. Não importa quantos caminhões de ouro puro você despeje ali dentro todos os dias, o ouro vai continuar vazando implacavelmente, e o celeiro vai ficar sempre vazio. Essa é a imagem exata de uma alta renda sendo triturada por falta de governança emocional. O problema principal, no fim das contas, nunca é o tamanho do balde. O problema letal é o buraco. Para deixar isso bem prático, existe o caso clínico de Josie, uma enfermeira excelente, mas que vivia num ciclo sem fim de falência. Quando os psicólogos foram investigar, descobriram que, na infância, o dinheiro estava ligado a um evento traumático na família dela. Inconscientemente, o cérebro da enfermeira registrou o dinheiro como uma ameaça. Então, a mente dela criava impulsos malucos para se livrar rápido de cada centavo que entrava, tudo só para fugir daquela memória antiga de dor. A verdadeira prosperidade começa no milésimo de segundo em que essa sabotagem inconsciente é cortada pela raiz. Há inúmeros casos de pessoas que só começaram a prosperar de verdade quando, adivinha, pararam de tentar parecer ricas para pessoas que nem importam. Elas largaram o ego. Trocaram a obsessão de exibir marcas irrelevantes pela paz silenciosa e poderosa de governar seus recursos a portas fechadas. Tudo isso deságua numa regra fundamental que separa quem acumula de quem afunda. O universo exige um teste de caráter contínuo. É obrigatório, não tem jeito. Provar a capacidade de organizar e disciplinar um único, pequeno recurso com total frieza antes de estar pronto para receber uma fortuna. A vida simplesmente não costuma confiar grandes responsabilidades a mentes que não sabem gerir quase nada. E aqui nós chegamos na parte prática, a virada de chave desta análise. O primeiro passo, e geralmente o que mais dói, é a aceitação brutal de que o consumo do dia a dia serve, na maioria das vezes, como anestesia barata para lidar com sentimentos que estão mal resolvidos. É necessário entender que construir riqueza é muito mais sobre os seus hábitos de comportamento do que sobre a taxa de juros que está na sua planilha. Vamos descer aos detalhes agora, porque são as ações simples que mudam a rota. Passo 1. Separe uma fatia do dinheiro assim que ele cair na conta, antes mesmo de pagar o primeiro boleto. Passo 2. Crie um limite racional e inegociável para despesas por impulso a cada mês. E o passo 3. Implemente a regra sagrada de esperar 24 horas. Diante de qualquer desejo súbito, espere. Force a emoção a esfriar para que a lógica consiga voltar ao volante. A repetição obstinada desses hábitos é o que cria aquela fundação inabalável. Comece a monitorar de perto seus gatilhos, registre seus gastos emocionais, pare imediatamente com as compras impulsivas e fatie o seu dinheiro com estratégia. E mais importante, invista tempo inegociável na sua própria sabedoria emocional. É esse o caminho definitivo para parar de ser escravo de credores e tomar as rédeas inquestionáveis da própria vida. Para a gente encerrar com a gravidade que essa análise exige, o dinheiro, o papel moeda cru, não tem poder para destruir ninguém. Ele é puramente neutro. Ele atua só como um holofote implacável, iluminando o escuro e revelando quem de fato está no controle. A pergunta mais crítica da sua vida não é, e nunca será, quanto dinheiro passa pelas suas mãos. A pergunta definitiva é, quem controla suas mãos quando ele finalmente chega?